Buenas, amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Pessoal, mas aqui choveu com força aqui na região da campanha. Já tinha chovido um acumulado de 200 milímetros e agora choveu uns 100 milímetros, mas foi muita chuva, né, pessoal? A sorte que foi uma chuva fraca, sim, sem vento, sem pedra, né? Foi uma chuva bem boa, né, pessoal? Só água bastante. Então aqui, pessoal, tem um poço artesiano. Já fiz vídeos anteriores falando sobre esse poço. Poço artesiano com quase 70 anos, tranquilo, né? Então esse poço aqui a gente tirava água daqui, né, pessoal, quando piar. Tirava água com uma corda, que tem até a rondana que ainda ficou. Então a água saía daqui, né, pessoal, não tinha água encanada. Então a água saía daqui para fazer o alimento, né, para fazer a comida, para tomar o banho, para lavar a roupa, para lavar os chiqueiros, né? Então era a água utilizada na época, né, pessoal? Um poço que ele tem 3 veias d'água e uma água muito boa, né, pessoal? Uma água tratada, a gente limpou ele faz uns 2 anos. Então ele deu um excesso aqui, né, pessoal? Mas fazia uns 2 anos que esse poço não dava excesso de água, né, pessoal? Botou água pelo ladrão, que chamam aqui, né, ó. Que é um escapamento de água, né? Então tem que ser muita chuva para sair a água por aqui, né, pessoal? Que ele transborda e sai nesse excesso, nessa vazão aqui que tem que ter, né? Para escorrer. Agora fica uns 2, 3 dias escorrendo a água até normalizar com o nível do chão, né? Então tem tranquilo uns 3.000 litros d'água aqui, né, pessoal? Então esse poço é uma água alcalina, a gente já fez o teste, é uma água boa. Então agora eu adquiri uma bomba de submersa, né, pessoal? Uma bombinha que não é forte. Uma bombinha simples, mas não precisa muita força, é só para encher uma caixa d'água. Que chega no verão sempre dá alguma estiagem aqui, né, pessoal? Que o verão sempre é intenso. Então pra gente usar, né, na caixa para botar água nas flores, no jardim, né, nas hortaliças, né, pessoal? Então foi uma chuva boa, né, um acumulado boa de chuva, né, pessoal? Então essa época de agosto e setembro sempre choveu forte aqui, sempre choveu bem, né? Esse ano foi intenso, né, pessoal? Mas a sorte que foi calma. Então a água é um tesouro da natureza, né, pessoal? É uma fonte de vida, né? Então uma chuva assim, buena, só vem acrescentar, né, pessoal? Agora as videiras já estão tudo se esparramando, as ramadas. Eu tô dando assistência em outras. Então a gente vai colocando fungicida uma vez por mês, né, pessoal? Os cachos estão vindo perfeitos, ó. Então vai ser um ano bom de uvas, né, pessoal? Tudo largando as ramadas já e bastante cachos, né? Então agora chegou a época de plantar abóbora, pepino, milho, feijão. Já dá bem para plantar, né, pessoal? Agora não cai geada mais. Então quando as abóboras estiverem emitindo ramadas, eu vou explicar passo a passo como você faz mudas novas, né, pessoal? Assim como a batata doce, a abóbora, de um pé de abóbora dá para fazer vários pés, né? A gente enraiza uma ramada dela, lá dá mais brotes, né? De um pé dá para fazer vários pés, né? Que nem a batata doce, assim, né, pessoal? Então a abóbora cabutiá, a abóbora menina de pescoço, a abóbora pataca, todas elas dá para fazer das ramadas, fazer mudas novas, né? De enraizamento. Então tá bem na época das plantações, né, pessoal? Então chegando essa hora, né, pessoal, 5h30, 6 horas, é a hora que eu sempre largo as galinhas, né, as galinhas caipiras, para elas comer um verde, né, pessoal, um pasto, né, elas gostam, né. Pela manhã eu dou milho para elas, de vez em quando uma ração de postura, mas o verde é essencial, né, pessoal. Agora faz 2 dias que eu não... Ontem eu não vim aqui, ó, já tem uma ninhada boa de ovos, né, pessoal. Então o ovinho de galinha caipira é uma proteína boa, né, pessoal? E a gente usa muito aqui para fazer um pão caseiro, fazer um omelete, fazer uma maionese caseira também bem bueno. Comer um frito também é bom, né, pessoal? Então agora tem 2 galinhas choca, mas eu já separei elas, eu não gosto de galinha grande para chocar. Que a gente não cria muitas galinhas para abate, né, pessoal? A gente cria mais é para ovos mesmo, né? Então tendo umas 12, 14 galinhas é suficiente, né?
Então eu tenho uma garnizé para chocar. Quando a garnizé choca, eu consigo ovos de galinha caipira nos sítios na volta aqui. Nos conhecidos eu consigo ovos bons, né? Para ter exemplares de galinhas boas, né, pessoal? As galinhas de gorna, as galinhas ponhedeiras. Então a garnizé, ela não tapa muitos ovos, mas 9, 11 ovos tapa tranquilo, né? Aqui eu deixo um caramujo de indês. Então a gente sempre tem esse costume de criar galinhas desde de novo, né, pessoal? E é uma terapia boa, né? E é uma proteína boa que a gente tem, né? Então, uma ninhada boa de ovos de galinha caipira, né, pessoal? Uma proteína boa que a gente tem, né? Uma terapia boa. Então, esse final de semana, né, pessoal? A gente foi no Parque da Associação Rural, aqui na Expofeira, para assistir lá, né? E eu encontrei um velho amigo, né, de infância, o Dr. Roberto, que agora ele está em Lavras do Sul. Até já deixei agendado uma entrevista com ele, agora mês que vem tem que vir resolver uns problemas aqui na cidade, fazer uma entrevista com ele, né? Então a gente assistindo, né, pessoal, as criojas, né, e observando, né, pessoal, e tinha um piá, um guri, né, um guri com cavalo de pau. Cavalo de pau é um brinquedo campeiro, né, pessoal, um guri de rural, brincada, né, do piá, né, um cabo de vassoura, um pau, uma taquara com a cabeça de plástico em formato de cavalo, né? E monta naquela vara ali, pega uma corda, outra varinha para bater como relho e sai correndo para lá e para cá com aquele cavalo de pau, né, pessoal? Era um brinquedo de infância, né? Do guri campeiro, né? E piada de cidade também, né, pessoal? Esses guri de perímetro urbano, né? Então a gente comentando, né? Sobre a infância da gente, né? Sobre a nossa criação, né, pessoal? No passado, né? Então, o objetivo do canal, pessoal, é falar coisas alegres, né? Coisas para interagir, né? Vídeos informativos, né? Falando sobre a nossa cultura, nossa tradição, nosso povo, nossos costumes. Às vezes a gente sai fora do conteúdo, né, pessoal? Quando teve a catástrofe, que teve essa enchente, né? Aqui, né? No Rio Grande, a gente saiu fora um pouco, né? Mas o objetivo do canal é interagir com coisas boas, né, pessoal? Então as coisas tristes, as coisas ruins, a gente atira para o mar do esquecimento, né? Para não lembrar mais. Mas as coisas boas a gente tem que eternizar, tem que comentar, falar, né? Então a nossa infância foi uma infância de ouro, né? E a gente comentando, dialogando, né? Vendo aquele piá brincando com um cavalo de pau lá. A gente falando das nossas brincadeiras, né, pessoal? Do jeito que a gente foi criado, né? Um modo simples, né? Na rusticidade, mas de família humilde, né? Que era tudo mais puro, né, pessoal? Assim, a gente tinha uma hierarquia familiar, né? Não que hoje não tenha, tem, mas a gente tinha uma hierarquia familiar que controlava o jovem, a criança, né? Uma hierarquia que a gente diz é porque eram os avós, os pais, os irmãos mais velhos, os tios, os padrinhos, né? E os professores. Então aquilo era porque o professor faz parte da família, né, pessoal? E o professor de antigamente, a professora era a segunda mãe, né? Ela tinha autoridade para dar o puxão de orelha, ela tinha autoridade para corrigir, botar de castigo, né? Hoje tem, mas tem muita lei, né, pessoal? As professoras às vezes querem, né, sofrem até processos, né? Danos morais por tentar corrigir, né? Então antigamente não tem essa coisa de tapar o sol com a peneira, né, pessoal? De passar a mão em cima das coisas erradas, não. Antigamente o professor poderia corrigir e chegava em casa e ainda tinha mais os pais para dar a correção, né? Para a criança se criar num ambiente, né? Para ser um jovem para a sociedade, né? Para viver no meio urbano, né, pessoal? Já não que hoje não tenha, tem, né, pessoal? Mas parece que esse afeto, essa coisa familiar foi ficando mais de canto, né? Porque antigamente a gente não tinha celular nem sonhava em ter internet, né? Então a gente tinha que criar o próprio brinquedo, né? A gente dialogando lá e comentando, se a gente fosse fazer uma pandorga, o irmão mais velho tinha que ensinar o pai fazer, ou um vizinho mais antigo fazer a pandorga para soltar a pipa dia de vento, né? Tinha uns jogos de bolinha de gude, uns bolinhas de vidro, né?
Era o olho de gato, a leiteira, a esfera, jogava. As meninas tinham a amarelinha para jogar, batiam figurinha de álbum, né? Jogavam peteca, brincar de pega-pega, de ciranda, brincar de atirei pau no gato. Eram as brincadeiras que interagiam os jovens, né? Então a gente vê nos meios de comunicações, né? Pelos noticiários, né, pessoal, pela televisão, né, nos meios de comunicações a gente vê, né, nos meios sociais, nas redes sociais, que tem uma grande quantidade de jovens de 20 e poucos anos, né, com índice alto de depressão, tentando suicídio, tentando se tirar a própria vida, né. Vários casos, né, pessoal. Antigamente até tinha, mas era mais, a criança era assistida desde cedo, né, pessoal. Parece que tinha aquela hierarquia que cobrava mais, né? Porque a hierarquia tem que ter, né, pessoal? Em todos os ambientes, né? Tanto no familiar, como no empresarial, né? Nas instâncias tem que ter hierarquia, né? Como tem, né, pessoal, no serviço militar, né? Tem nas Forças Armadas. Aí, onde tem hierarquia, tem ordem e tem progresso. É o que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Porque onde não tem hierarquia, dá desordem e regresso, né, pessoal? Porque onde todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser chefe, não dá uma boa coisa. Tem que ter alguém que mande, alguém que obedeça, cada um na sua missão, né, pessoal? Que é para a coisa andar certo, né? Uma boa empresa tem que ter hierarquia, né? Uma família bem estruturada tem que ter hierarquia, né? Dos avós, do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos, dos tios. Observar a criança no andamento, né? Porque se a gente fosse brincar quando criança, a gente ia brincar, onde tu vai brincar? Vou na casa do seu fulano, vou na casa do seu Beltrano. Mas lá tinha alguém cuidando, o irmão mais velho estava lá para ver, observar o que estavam fazendo, né? E era um cuidado, um zelo, um amor mais familiar, né, pessoal, que a criança tinha. Então a gente tem que assistir a criança, né? Assistir mais, né? Se largar o celular, observar o que ela está fazendo no celular, não deixar ali só no celular, né? Porque a gente, com 10, 12 anos de idade, um menino ou uma menina já sabia cozinhar, fazia a sua própria comida, lavar roupa, ajudar a mãe, né? Costurar uma roupa, já sabiam fazer. Tinha um horário para brincar, tinha um horário de lazer, mas tinha o horário das tarefas, do tema, né? O tema era examinado, a tabuada era tomada. Então até os brinquedos a gente tinha que criar, né? Se fosse fazer um carrinho de lomba, né? Aqueles carrinhos rural, de brinquedo rural, de cidade, perímetro urbano também, os carrinhos de lomba, os corrimão, aqueles, né? Os carrinhos de lomba. Então a gente tinha que criar, fazer, né? Os caminhãozinhos de lata, que era com as latas de óleo de soja, né? Fazia o caminhão, fazia as molinhas, tudo de arco, as rodinhas com cepa de chinelo de dedo. Então era simples, uma coisa, né, que a gente era de família humilde, simples, no rústico, mas tinha aquele amor e aquela criatividade, aquela interação, né? O Google mesmo de antigamente, das crianças, na infância da gente, o nosso Google era pesquisa, né? Nas livrarias, nas bibliotecas, mas tinha aquela interação, aqueles grupos, formavam grupos de crianças, de jovens para estudar, né? Aquele conteúdo ali, né? Já hoje parece que ficou meio de canto, né? Os livros, né? Então a gente pesquisava muito em grupos, então aquilo ali aproximava uma criança da outra. Então quando uma tinha um problema, as outras tudo sabiam, né? Os pais estavam mais em cima, a criança era mais cobrada, né? Então é isso aí, né, pessoal? A gente fala hierarquia assim, nas instâncias, né? Que tem o patrão, tem o capataz, o sota-capataz, né? Tem o caseiro, tem o peão, tem o cozinheiro. E assim nas escolas, né? O diretor, o vice-diretor, tem a secretaria, tem o SOI, tem o RH, tem a cozinheira, tem a zeladora, que tudo cuida a criança para saber se a criança está se comportando do jeito certo, né, pessoal? Então, não que hoje não tenha, né, pessoal? Tem, né? Mas é que parece que está mais de canto a coisa, né? Então, antes era mais cobrada a criança naquele tempo. Mas eram os brinquedos sadios, né, pessoal? A gente via crianças à tardinha assim, pegando vagalume para fazer lanterna. Então, umas coisas que ficou de museu, né, pessoal? Ficou no passado. Mas é umas coisas que a gente deve relembrar e contar para os mais novos como é que era, né? Tinha que inventar o próprio brinquedo, né? Inventar, fazer. E sempre os mais velhos ensinando, e tinha aquela interação, né?
aquele conjunto, aquela união, tanto na escola como na família, né? Os irmãos mais velhos ensinando os mais novos, né? Os pais estavam sempre em cima. Se desobedecesse no colégio, o corretivo pegava em casa também, né, pessoal? Então tinha aquela educação, não tinha aquela coisa. Então isso aí é preocupante, né? Os jovens em depressão assim é preocupante, né, pessoal? Então, porque o que seria do mundo, o que seria de nós sem a internet, né? A facilidade que tem, né, pessoal, para fazer uma pesquisa, para tudo, né? A facilidade que tem, mas também tem o outro lado da moeda, né? Não pode largar o celular na mão de uma criança e deixar de canto, né? Tem que observar o que ela faz, o que ela procura, qual é os meios que ela, né? Qual é os aplicativos, o que ela está fazendo, né? Tem que observar a criança, né? Então era isso aí, né, pessoal? Então as coisas boas a gente tem que memorizar, tem que lembrar, tem que interagir, né? Porque a nossa infância foi uma infância de ouro, né, pessoal? Tanto nos brinquedos, né? Nas vizinhanças. Se a gente fosse jogar a bola mesmo, jogava a bola no campo, era uma estrada de chão, fazia as traves para jogar, era 2 pedras, um par de chinelo, jogava de pé descalço, porque era dificultoso para ter as coisas, né, pessoal? Era tudo caro, né? Então a gente jogava de pé descalço, a bola mesmo não tinha. A bola de futebol não é como agora, né? A bola agora, se a gente dá um toque assim, ela já pega a velocidade, já dá um baita efeito, né? Se for cabecear, ela já dá um baita efeito. A gente não, a gente jogava com a bola de plástico duro, chamava um plástico dente de leite. Então a gente sempre tinha os dedos do pé destroncados, mas aquilo ali era bom, era um gosto que tinha, né? Então parece que as crianças de antigamente já tinham mais aquela... Parece que é assim, né, pessoal? A infância de hoje parece mais fragilizada do que a do passado, né? Parece que aquelas tinham mais anticorpos para tudo, né? Andavam de pé descalço, dia de chuva, no barro. Era difícil pegar uma gripe, era difícil, tinha mais contato com a natureza. Era uma coisa mais rústica, mas era uma coisa bem mais natural, assim, né? Parece que era mais funcional e mais em grupo, né, pessoal? E até as brincadeiras, né? Então era isso aí, pessoal. O vídeo hoje era para falar um pouco sobre isso aí, sobre as crianças e a infância, né? Que a gente tem que estar em cima, né? Quem é pai, quem é mãe vai me entender o que eu estou explicando, né? O que eu quero falar. Que a gente tem que observar, né? Se a criança está com problema, tem que ter uma solução cedo, né? Não pode chegar à adolescência, né? A maioridade com aquele problema, né? Porque antigamente o bullying tem hoje, né, pessoal? Mas antigamente o bullying não existia, né? Então era o apelido que chamavam. Então sempre teve o apelido, quando a nossa infância era assim, né, pessoal? Se fosse magro era o palito, era o esqueleto. Se fosse gordo era o baleia, o rolha de poço. Se fosse mais escurinho era o carvão. Se fosse o branco era o homem de gesso, o branca de neve. Isso aí não... ninguém dava bola, ninguém se importava com isso aí, né? Se importasse eu ficasse bravo, aí que pegava o apelido, né? Então nunca foi considerado bullying naquela época, né, pessoal? Mas há vários contextos, há controvérsias, né? Mas que a gente teve uma infância mais pura e mais sadia, sim, né? Não que hoje não tenha, tem, né, pessoal? Mas é que está mais raro, né, da gente ver, né? Então essa hierarquia familiar tem que existir, né, pessoal? Que é a família toda cuidando da criança, né? Para dar o amor, o zelo que ela precisa, né? E não abafar, né, pessoal? Quando tiver um problema tem que solucionar, tem que corrigir, né? Se está errada tem que arcar com as consequências, né? Então era isso aí, pessoal. A chuva foi buena aqui, agora a primavera está vindo com força, já está começando a aquecer, já está bom para fazer as plantações, né? Então fiz uma colinha aqui, né, pessoal, para deixar um forte abraço aos amigos antigos, né, que nos seguem no canal. E hoje vai um abraço para a dona Lapaquaraí, para Cláudia Letinin e seu esposo Darwin. Quaraí tem a linguagem tupi-guarani de ser o Rio das Garças ou Rio do Sol. Então um forte abraço a todos os quaraíenses e obrigado pela força, Cláudia Letinin. Agora vamos a Dom Pedrito. Dom Pedrito foi o tratado de paz na Revolução Farroupilha, em Ponte Verde, que é denominado também como o título de capital da paz. Mandar um forte abraço para o seu Paulo Lorenzoni, lá em Dom Pedrito. Um forte abraço a todos os pedritenses, graças pela força, senhor Paulo. Agora vamos a Garibaldi, Rio Grande do Sul.
Garibaldi também é considerada a capital do espumante, da champanhe, também em memória ao italiano Giuseppe Garibaldi. Um forte abraço lá em Garibaldi para o senhor Lourenço Bianchini, nosso seguidor antigo do canal. Obrigado pela força, senhor Lourenço Bianchini. Um forte abraço a todo o pessoal de Garibaldi. Então era isso aí, pessoal. Deixe o seu joinha, ative no sincero ali nos sininhos onde diz em todas, né, para receber os novos vídeos. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fiquem todos com Deus.